Naqueles dias em que o povo andava como quem carrega peso demais nas costas, nas ruas estreitas de Judá, nasceu um menino chamado Sofonias, filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Ezequias. Sim, aquele rei que havia enfrentado tempos difíceis. Sua árvore genealógica já dizia muito. Não era qualquer nome na multidão. Havia sangue real correndo em suas veias, mas isso não lhe garantia palácio nem conforto. Pelo contrário, nascia em tempos apertados, em que a fé era deixada de lado como um objeto velho esquecido num canto da casa. O rei Josias ainda era jovem quando começou a governar. Um garoto tentando achar seu lugar num trono pesado, enquanto o povo vivia mergulhado em práticas que Deus nunca aprovou. A idolatria era como erva daninha, crescia rápido por todo canto. Altares pagãos ocupavam os lugares que deveriam ser santos. A injustiça era comum como pão na mesa. E no meio disso tudo, Sofonias crescia. Ouvia mais do que falava, observava mais do que participava. Era como se seus olhos já enxergassem o que os outros preferiam ignorar. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão "Valeu demais". Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Enquanto os adultos seguiam com a vida, fechando negócios desonestos, explorando os pobres, rindo da ideia de que Deus se importava, Sofonias sentia um incômodo crescendo por dentro. Uma agitação que não passava, como se algo dentro dele já estivesse sendo preparado. Não havia ainda palavras, nem visões, mas o peso da responsabilidade começava a sussurrar nos ouvidos do menino. E foi assim, entre becos sujos e palácios sujos por dentro, que Sofonias começou a entender que sua voz teria que quebrar o silêncio. Mas não seria fácil. Aquilo que ele carregava não era para agradar ou confortar, era um alerta, um grito vindo do alto. Porque enquanto ele crescia, o caos ao seu redor crescia junto, e em breve o chamado viria com força. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Não foi num sonho estranho, nem numa visão cheia de luz que Sofonias entendeu o que tinha que fazer. O chamado chegou diferente. Veio como um aperto no peito, como um vento que sopra contra o rosto quando ninguém mais sente. Era como se as ruas falassem, os muros gritassem, os olhos das pessoas carregassem um tipo de tristeza misturada com arrogância que ele não conseguia ignorar. Tudo ao redor parecia fora de lugar. Os comerciantes mentiam no peso da balança. Os líderes, que deveriam dar exemplo, usavam seus cargos para tirar vantagem. Gente rica construía casas enormes com dinheiro tirado dos pobres. E o povo já nem lembrava direito o que significava andar com Deus. Diziam que o Senhor estava longe, que não se importava, que tanto fazia, como se Deus fosse um velho cansado, sem força para fazer nada. Essas palavras machucavam mais que pedra. E foi no meio desse barulho todo, no silêncio entre um pecado e outro, que Sofonias ouviu a voz que não se ouve com os ouvidos, mas com o espírito. Um chamado claro, direto, impossível de ignorar. Não era sobre ele, não era sobre sua linhagem. Era sobre o que estava por vir. Ele sabia que não seria fácil. Ninguém gosta de ouvir verdades duras, ainda mais quando essas verdades derrubam o orgulho. Mas o tempo de ficar quieto tinha acabado. Era hora de falar, mesmo que fosse como jogar pedra em parede. Sofonias se levantou como quem vai contra o vento. Começou a pregar, forte, sem rodeios. Um aviso que era mais do que palavras. Era uma sirene tocando antes do terremoto. Porque o que ele precisava anunciar era grande demais para ser ignorado.
E mal ele tinha começado, já sabia, não seria só Judá que teria que escutar. Quando Sofonias começou a falar, não teve voz tremida, nem palavras enroladas. Ele foi direto, sem passar pano, e ninguém escapava. Não importava se era gente comum da cidade ou príncipe no palácio. Todos estavam na mira da sua mensagem. Ele olhava nos olhos das pessoas e dizia o que ninguém queria escutar. Era como se Deus tivesse colocado brasas na sua boca. Cada frase queimava. Ele falava de corrupção com nojo no rosto. Apontava para os juízes que torciam a justiça com a mesma facilidade com que se dobra um pano. Chamava os sacerdotes de enganadores, gente que se dizia santa, mas vendia religião como quem vende produtos no mercado. Os profetas, então, eram chamados de fingidos, homens vazios, cheios de palavras bonitas, mas sem verdade no coração. O povo se acostumou tanto com o erro que achava tudo normal. Mentira virava piada, roubo virava esperteza, idolatria era moda. Tinha gente que jurava em nome de Deus num dia e no outro fazia oferenda a outros deuses como se nada tivesse acontecido. E quando alguém alertava, riam. Ah, Deus não vai fazer nada, nem bem nem mal, ele está calado demais para se importar. Era essa zombaria que doía mais em Sofonias, como se Deus fosse uma estátua, imóvel, indiferente. Mas ele sabia que o silêncio de Deus nunca foi sinal de esquecimento. Era só o intervalo antes da resposta. Sofonias andava pela cidade como um relâmpago. Cada palavra era um trovão. Ele avisava, um dia chegaria. E quando chegasse, seria como um incêndio que não escolhe o que queimar. Não teria esconderijo, não haveria muralha que aguentasse. E não era só Judá que precisava ouvir isso, porque o que vinha pela frente ia atravessar fronteiras, rasgar mapas e alcançar povos que nem sabiam o que os esperava. Silêncio diante do Senhor Deus. Ele gritou um dia no meio da praça. Quem passava parou. Teve criança que agarrou a barra da saia da mãe, assustada com o tom. Era como se até o vento tivesse parado para escutar. Sofonias não falava mais de algo distante. Agora, ele trazia o juízo para perto, como quem anuncia uma tempestade já sobre o telhado. O tal dia do Senhor que o povo tratava como história de velho, ele dizia que estava batendo à porta e não vinha com festa. O que ele descrevia não era simbólico, era real. Casas seriam abandonadas, ruas ficariam vazias, os gritos de alegria virariam gemidos. O ouro iria virar pó. Aquelas pessoas que se achavam intocáveis, cercadas de riqueza e orgulho, iam ser arrancadas do conforto como se fossem folhas secas levadas pelo vento. Ele falava de animais desaparecendo, de cidades em silêncio, como se a vida tivesse sumido de repente. As imagens que ele usava entravam na mente e não saíam mais. Era como se pintasse uma cena inteira com palavras. Céu escuro, cheiro de fumaça, passos apressados de quem tenta fugir, mas não tem mais para onde correr. E o mais impressionante, não era só Judá que estava no alvo. A ira que ele anunciava era como uma onda gigante, prestes a engolir tudo pela frente. Os vizinhos de Judá, que se achavam seguros em seus próprios erros, também estavam na lista. Ele não falava só como profeta de uma nação, mas como voz que atravessa fronteiras. Era o tipo de verdade que ninguém queria ouvir, mas que ninguém conseguia esquecer depois. E então, ele começou a chamar os nomes, um por um, como se Deus tivesse feito uma lista e entregue nas mãos do profeta. Moabe, Amon, Etiópia, Assíria, nenhum ficou de fora. As palavras de Sofonias cortavam o ar como faca afiada. Não havia tom político, nem discurso leve. Era uma denúncia. Era sentença. Ele falava como quem já viu o fim antes mesmo de começar. Moabe e Amon, velhos inimigos de Israel, seriam tratados com o mesmo desprezo que tinham mostrado. Eles zombaram, pisaram no meu povo como se fosse terra seca, dizia o profeta. Agora seriam desertos, morada de espinhos, lugar onde ninguém mais cantaria.
O orgulho deles seria enterrado sob o pó. Etiópia, ao sul, parecia distante, fora do alcance. Mas não para Deus. Vocês também cairão pela espada, ele anunciou. E sobre a Assíria, ele não poupou palavras. Aquela nação poderosa, que havia dominado tudo e todos, cheia de autoconfiança, dizia no seu coração: eu sou, e não há outro além de mim. Uma frase que ecoava arrogância. Mas Sofonias, com os olhos fixos e o peito firme, respondeu: você será desolação, morada de corujas e animais do campo. A ironia era forte. Cidades ricas se tornariam campos abandonados. Os palácios virariam ruínas. Onde havia festa, só restaria o som do vento assobiando entre as pedras quebradas. Quem antes ria dos outros, agora seria motivo de piada. Era como se Deus estivesse devolvendo tudo na mesma moeda. E com juros. As palavras saíam da boca de Sofonias com tanto peso que pareciam ter corpo, peso, cheiro. E ainda assim, mesmo depois de chamar nações inteiras à responsabilidade, ele sabia. Ainda havia algo mais urgente, mais dolorido. Porque o povo que mais ouvia sua voz era justamente o que menos aprendia. E era isso que mais incomodava Sofonias. Não eram só os inimigos lá de fora que estavam no erro. Era Judá, seu próprio povo, que parecia surdo. Ele falava, alertava, implorava, mas as palavras batiam e voltavam. Era como jogar sementes em pedra. A cidade, que deveria ser exemplo, era a mais teimosa. Jerusalém se vestia de religiosidade, mas o coração andava longe de Deus. Os chefes, predadores disfarçados de líderes, ele dizia, são como leões que devoram tudo ao redor. Juízes se vendiam fácil, como quem troca justiça por moedas. Profetas inventavam visões para agradar. Sacerdotes violavam a lei, como se fosse algo sem valor. E o povo seguia o ritmo deles como se fosse normal. Deus não tinha ficado parado. Cada manhã, ele mostrava sua justiça. O sol nascia, o ar entrava nos pulmões, os dias continuavam. Era um lembrete diário. Ainda dá tempo, mas ninguém prestava atenção. O tempo passava e os corações continuavam duros. O mal virava hábito. A esperança parecia um quadro velho pendurado na parede. Estava lá, mas ninguém mais olhava para ela. Sofonias caminhava por aquelas ruas com olhos atentos. A cada esquina, a cada gesto, ele via a distância entre o que o povo dizia e o que realmente vivia. Era como se tivessem se acostumado com o erro a ponto de não sentirem mais o cheiro da podridão. Mas ele sabia que Deus não iria permitir que aquilo durasse para sempre. E enquanto tudo ao redor parecia perdido, uma imagem começou a se formar em suas palavras. Algo que quase ninguém esperava. No meio daquela terra rachada de orgulho e desobediência, Sofonias enxergava algo que ninguém mais via. Uma faísca, um resto. Um tipo de gente que não fazia barulho, que não tinha títulos nem riquezas, mas carregava no peito uma fé silenciosa. Ele chamava de remanescente, como as brasas que ficam escondidas sob a cinza depois que o fogo apaga. Eles não viviam de aparência, nem seguiam a multidão. Eram humildes, sinceros, gente que ainda confiava no nome do Senhor quando todos os outros diziam que ele não faria nada. Não se apoiavam em ouro, nem em status. Eram o contrário de tudo que o povo tinha se tornado. Enquanto os outros corriam atrás de poder, estes escolhiam a verdade, mesmo que isso significasse andar sozinhos. Sofonias falava deles com cuidado, como quem protege algo frágil. Ele dizia que seriam guardados no dia da ira, como quem esconde um tesouro em tempo de guerra. Não por serem perfeitos, mas porque buscavam a justiça, procuravam a humildade e não se vendiam por aplauso. Eles não levantavam bandeiras, não apareciam nas rodas dos poderosos, mas tinham algo que ninguém mais tinha, um coração que ainda sabia escutar. Enquanto o mundo endurecia, eles mantinham o coração macio,
disposto a mudar, a se render, a recomeçar. E era por causa deles que a esperança ainda não tinha morrido de vez, porque o que Deus faria com esse pequeno grupo, ninguém imaginava. Sofonias começou a revelar vislumbres de um tempo novo, onde a vergonha daria lugar à restauração, onde o que hoje era choro se transformaria em canto. Mas isso ainda estava por vir, escondido no futuro, esperando a hora certa. E ele sabia. O que Deus tinha preparado ia muito além de Judá. Sofonias começou a falar de um tempo que soava quase como sonho. Não porque fosse impossível, mas porque era diferente demais do que todos estavam acostumados. Ele dizia que Deus, o mesmo que tinha anunciado o juízo, também seria o responsável por levantar o povo caído. O próprio Senhor tiraria do meio deles os orgulhosos, aqueles que batiam no peito, cheios de si, e deixaria apenas os humildes, aqueles que confiavam, mesmo sem entender tudo. Imagina só, uma cidade sem soberba, onde ninguém mais se achava melhor do que o outro, onde o povo não precisaria de mentiras nem de truques para sobreviver, um povo simples, mas inteiro. Sofonias falava com os olhos brilhando, como quem via aquilo acontecendo ali na frente dele. E então ele disse algo que virou imagem na cabeça de quem ouviu. Deus estaria no meio deles, não apenas como presença distante, mas como guerreiro, um guerreiro que salva. Mas o mais estranho e mais bonito foi o que veio depois. Ele falou que esse Deus cantaria de alegria. Isso mesmo, cantaria. Como um pai que embala o filho nos braços depois de um susto. Como alguém que reencontra aquilo que ama e não consegue conter a felicidade. Era difícil imaginar. O Deus que tantos tratavam como severo, agora aparecia como um companheiro, celebrando o povo com canto. Sofonias usava palavras fortes, mas doces. Palavras que pareciam tocar onde ninguém mais tocava. Gente que carregava vergonha, culpa, medo, agora seria restaurada. O que estava sujo seria limpo. O que estava longe seria trazido de volta. Mas quanto mais ele falava, mais claro ficava que essa restauração não seria só para Judá. Não era coisa pequena, fechada. Era como se algo maior estivesse por acontecer, vindo de longe, de onde ninguém esperava. E foi então que Sofonias escancarou as portas do futuro com algo que ninguém esperava. Ele começou a falar de povos distantes, gente que nem fazia parte da história de Judá, mas que também seria alcançada. Era como se Deus estivesse reunindo pedaços espalhados do mundo e dizendo: eu quero todos de volta. De além dos rios da Etiópia, ele disse, como quem aponta para um lugar que para muita gente da época era só uma ideia vaga, um ponto longe no mapa. De lá, viriam pessoas que entregariam suas ofertas ao Senhor, não por obrigação, mas por desejo, um desejo nascido da verdade. Isso era grande demais para caber dentro das fronteiras de Judá. Era como se a promessa começasse ali, mas se estendesse como vento, alcançando povos, culturas, línguas. Ele não falava mais só com o tom de quem alerta. Agora havia algo novo na voz, um calor. Ele falava de pureza, de humildade, de um povo que não praticaria mais injustiça, que não mentiria, que não teria do que se envergonhar. Era uma espécie de nova humanidade, reconstruída por dentro, não pelas armas ou pelos reis, mas pela presença de Deus habitando entre eles. E o mais tocante de tudo era a imagem de um povo quieto, mas em paz. Um povo que descansaria, que comeria em segurança, que não teria mais medo. Um povo que antes vivia escondido, sufocado pela vergonha e pelas perdas, agora seria levantado diante de todos. As palavras de Sofonias se tornavam quase uma canção diferente, feita de promessa, feita de cura. Mas mesmo ao pintar esse futuro tão bonito, ele sabia, aquela história não acabava ali. Porque depois de tudo o que foi dito, algo aconteceu.
algo que ninguém registrou com detalhes, mas que mudou o rumo do reino. E depois disso, silêncio. Não se ouve mais a voz de Sofonias nas páginas da história. Nenhum registro da sua morte, nenhuma descrição de velhice, nenhuma despedida. Ele simplesmente some, como uma chama que queimou intensa por um tempo e de repente se apaga. Não por fraqueza, mas porque já tinha feito o que precisava ser feito. Ficou só o eco das suas palavras, atravessando o tempo como o vento que continua soprando mesmo depois que o trovão já passou. Mas esse silêncio dele diz muito, porque, não muito tempo depois das profecias, algo começou a mudar. Josias, o jovem rei, aquele que cresceu em meio à confusão, deu início a uma das reformas mais profundas da história de Judá. Derrubou ídolos, limpou o templo, mandou o povo voltar à aliança com Deus. Foi como se finalmente alguém tivesse escutado. E quem prestava atenção ligava os pontos. Era como se a semente que Sofonias plantou com suas palavras tivesse começado a brotar ali, entre os escombros da idolatria. Ninguém deu crédito a ele na hora, nenhum tapinha nas costas, nenhum título de honra, mas seus gritos, sua coragem, suas visões, tudo isso ficou guardado, feito lenha seca esperando a faísca certa. Ele falou de destruição, mas também anunciou esperança. Mostrou que Deus se importa com o mundo todo, mas também vê o coração individual. Avisou sobre o julgamento, mas revelou um amor que canta, que acolhe, que restaura. A história de Sofonias termina do jeito que começou. Simples, direta, sem alarde. Ele não buscou fama, nem foi atrás de reconhecimento. Falou o que precisava ser dito e depois se calou. Mas o que deixou ecoa até hoje, como marca em pedra. Porque Sofonias nos ensina que mesmo em tempos escuros, ainda há voz que se levanta. Voz que não tem medo de dizer a verdade, mesmo que ela doa. Ele mostrou que Deus vê tudo, o erro, a injustiça, a falsidade escondida atrás de aparência. Mas também vê quem permanece firme, mesmo sem aplauso. Vê os pequenos, os humildes, os que ainda guardam fé no coração enquanto o mundo ao redor desmorona. E é para esses que ele promete refazer tudo. Promete limpar a vergonha, trazer de volta o que foi perdido, cantar sobre eles com alegria. Sofonias não era poderoso, não tinha exército, nem multidão atrás dele, mas tinha coragem e uma visão clara do que era justo. Foi boca de Deus num tempo em que todo mundo tapava os ouvidos. Ele não falava para agradar, falava para despertar. E é essa coragem que falta muitas vezes hoje, a de ser verdadeiro quando todos preferem o silêncio. A gente aprende com ele que o juízo de Deus não é só castigo, é também cuidado. É como um pai que corrige não por raiva, mas por amor. E que depois da correção sempre vem o consolo. Sofonias nos lembra que há justiça, sim, mas há também misericórdia. Que o mesmo Deus que derruba, levanta. Que o mesmo Deus que cala, canta. E talvez essa seja a lição mais profunda. Quando tudo parece perdido, ainda pode nascer esperança. Mesmo entre ruínas, Deus ainda escreve recomeços. Foi isso que Sofonias viu, mesmo quando ninguém mais acreditava. E é isso que a gente precisa lembrar, especialmente agora. Se você gostou da história de Sofonias e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.